Quem dança seus males espanta. O dia que a educação física entender isso, tudo talvez seja diferente. Mas para nossa sorte, tem uma pessoa que já entendeu. Filho de uma família pobre, ele depositou suas esperanças numa faculdade de educação física. Como muitos, queria melhorar de vida e ajudar a família. Começou então a dar aula de ritmos em academias e percebeu que as pessoas adoravam. As aulas ficavam cheias, só que faltava um método. Ele então resolveu criar um, e quase 10 anos depois o método agora tem nome e sobrenome: HIIT-Box. Treino coreografado, acessível, sem necessidade de equipamentos caros, possível de ser feito praticamente em qualquer lugar e ainda por cima divertido. Muito divertido. É ou não é a cara do Brasil? Não por acaso, as aulas de HIIT-Box arrastam verdadeiras multidões. E eu recebi para uma conversa na UFMG o idealizador disso tudo, Raiká, o homem carismático e perseverante que ousou desafiar os fluxos econômicos habituais da globalização. E graças à ousadia dele, ao invés de apenas importar métodos de treino estrangeiros, a educação física brasileira agora também está se tornando uma exportadora. Aproveita aí. Obrigado, viu, Raika, por conversar com a gente. Prazer te receber aqui na UFMG. Eu já te sigo há um tempo pela internet, vejo o seu trabalho, acompanho o HIIT-Box, já tive alguns eventos do HIIT-Box, né? Você esteve aqui num evento grande aqui em Belo Horizonte domingo, muito impressionante, né? Milhares de pessoas fazendo exercício ali com você. E eu queria que você primeiro começasse falando um pouquinho assim, o que é o HIIT-Box? Explica pra gente o que é. Cara, então o HIIT-Box ele é um programa de treinamento ritmado que tem o objetivo de levar as pessoas ao emagrecimento de uma forma divertida. Então, o que eu dava aula na educação física, dei aula de personal, dei aula na sala de musculação, dei aula de outras modalidades coletivas, e o que eu percebi que existia ali um público que queria emagrecer, mas que não gostava da sala de musculação. E como eu já havia gerenciado empresa antes, como eu já havia tido alguns negócios antes, eu tinha esse viés empreendedor e ali me surgiu uma ideia de, por que eu não resolvo esse problema? Então eu peguei o exercício físico, peguei a música e eu comecei a encaixar o exercício dentro da música. Tem muita gente que acha que HIIT-Box é uma dança por ter música, mas não é uma dança. Sim. HIIT-Box Vendo de fora treino. parece mesmo. Parece, né? Porque tem um pouco de uma espécie de coreografia, né? Isso. As músicas são coreografadas, então a música X sempre vai ter os mesmos exercícios. Se for aqui em Minas Gerais é o mesmo treino, a mesma coreografia, se for no Rio de Janeiro a mesma, nos Estados Unidos a mesma, porque é coreografado realmente. E aí o objetivo dessa coreografia ajudar o aluno a assimilar melhor o treino, aprender o treino e com isso ajudá-lo a emagrecer, se divertir. E como é que começou? Você já, antes da gente começar a gravar aqui, você falou um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Você teve, antes de começar a estudar educação física, você já teve negócio. Como é que foi essa transição, né, do empreendedorismo para a educação física e depois de volta para o empreendedorismo na educação física? Certo. Então, eu sou filho de uma mãe com 6 filhos, uma mãe solteira, né? Com 6 filhos, e eu vi minha família passar muita dificuldade a vida inteira. Essa é a realidade. A gente não tinha o que comer direito, minha mãe passando muita dificuldade. E com 16 anos eu li uma revista, aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que contava a história de algumas empresas. Então ali eu vi que, eu li a história da Magazine Luiza, faturavam 3 milhões de reais. Li a história da Reserva, do Rony Meisler, 5 milhões de reais. E eu pensei, caramba, isso aqui, se os caras faturam tantos milhões, é possível para mim também faturar milhões. Se eu fizer milhões, eu vou conseguir ajudar minha família. Era o meu objetivo. Meu objetivo era ser empresário. E aí eu tinha o sonho de empreender em alguma área, fui trabalhar em loja, virei gerente de loja, saí de lá, abri uma marca de roupa que eu quebrei. Depois saí de lá, fui gerenciar outra loja, porque a marca tinha quebrado, abri um restaurante de sushi que também quebrei.
E aí eu pensei, cara, tinha 24 anos já, hoje eu tô com 35, tinha 24 anos, eu pensei, velho, vou fazer faculdade, porque esse negócio de empreender não dá certo. Aí foi onde eu entrei na educação física. Falei, vou entrar na educação física, vou fazer um mestrado, vou dar aula em universidade, para mim tá legal, vou ser um professor universitário, era o meu sonho, assim. E quando eu entrei na educação física, eu vi que tinha uma infinidade de possibilidades, que era pouco explorada, já tinha um know-how de negócio, de mercado, de gerência, de liderança de equipe. E aí eu via que na educação física isso era um pouco precário, assim, era escasso. E aí que eu comecei a aplicar os meus conhecimentos nisso. Foi que eu comecei a pensar, caramba, se eu desenvolver um método que seja diferente, eu posso empreender. E aí foi onde eu comecei a empreender dentro da educação física. E o Hitbox, nesse momento, quando você começou com o Hitbox, você era professor de uma academia e você meio que testou isso ali. Isso. Eu era professor de ritmos, dava aula de dança em academia, era estudante de educação física, que trabalhava também na sala de musculação. E aí o que eu fiz? Eu tinha turmas cheias nas aulas de dança ali, nas aulas de ritmo, comecei a tentar encaixar um agachamento na música, comecei a desenvolver um método ali. Na época, 2016 ali, o HIIT estava muito em alta, fiz um curso de HIIT, falei, caramba, dá para implementar isso aqui nesse negócio que eu estou tentando fazer. E aí comecei a testar nas minhas turmas de coletivos. Os alunos odiaram, fiquei ali uns 2 anos tentando fazer dar certo. E aí tentava fazer um aulão, a galera não gostava, não curtia, odiava o método. E eu fui lapidando o método, fiquei 2 anos lapidando, de 2016 até 2018. E aí quando foi em 2018 eu lancei a primeira turma, eu dando aula para os alunos mesmo ali. E os alunos começaram a emagrecer, todo mundo começou a gostar. Daqui a pouco a gente começou a crescer muito no Instagram e profissionais começaram a pedir curso. Pô, como é que eu faço para dar aula disso? Quero aprender a dar aula disso aí na minha academia. Quero aprender a dar aula disso. Eu comecei a fazer curso para formar profissionais. E ele é tipo um crossfit, assim, você tem uma patente, você tem um name right. O que é exatamente, assim, do ponto de vista econômico, né? Como é que é o direito de propriedade? Tá. O Hitbox ele é uma marca patenteada. Sim. O profissional, a gente tem curso de formação para profissionais. Então tem o profissional que atua no presencial, que vai dar aula nas academias, em praças, em colégios. E tem os profissionais que atuam no digital, que dão aula para as pessoas fazerem em casa. O foco principal do Hitbox é proporcionar reconhecimento profissional e fazer o profissional fazer dinheiro. Porque na educação física, a gente tem uma filosofia de, educação física é por amor. E, de fato, a gente ama o que a gente faz. Só que só o amor não é suficiente, né? O amor não paga conta, O amor né? não paga conta, o amor não enche barriga, o amor não permite o profissional morar numa casa melhor, ter um carro melhor, dar uma vida melhor para os filhos. Então, o que a gente vê na educação física desde sempre? Estudante de educação física recebendo uma bolsa e o professor formado, se quiser receber bem, ele tem que abrir a academia e fechar a academia, pegando personal em vários horários, trabalhando no salão na sala de musculação para conseguir receber melhor. E aí o que eu fiz? Falei, não, eu comecei a fazer dinheiro com o meu próprio método. Comecei, na época, assim, eu estudante de educação física, do 6º semestre, eu já fazia 7 mil por mês. E aí comecei a vender emagrecimento online. Naquela época a gente era muito criticado, 2018 ali, muito criticado porque ensinava as pessoas a treinarem em casa. Então tinha muitos profissionais, minha voz está um pouco ruim, galera, que eu venho de alguns aulões. Muita aula esses dias. A gente era muito criticado porque muitos profissionais, não, vai lesionar, vai lesionar, vai lesionar. Veio a pandemia, o que aconteceu? Todos os profissionais de educação física foram para o digital. Por quê? Porque vários profissionais perderam seus empregos, a academia fechou, tinha muitos profissionais que tinham que fazer Uber para se manter. Então o meu foco sempre foi ensinar o professor a fazer dinheiro, a ser reconhecido, ser bem remunerado na educação física. Então, hoje, meus professores que dão aula no presencial fazem 5, 7, 10 mil por mês com a educação física. Eu tenho vários estudantes de educação física que fazem 10 mil por mês. Mas como assim, Raika? O estudante de educação física não pode dar aula, ele dá aula supervisionada.
só que a turma é dele. Ele não prescreve treino, porque senão ele está infringindo uma lei. A gente prescreve o treino para ele. Ele pega o treino, acompanhado, supervisionado de um profissional, e ele dá aula. E os professores que dão aula no digital fazem 20, 100 mil no mês, 200 mil reais em um único mês. Então nós temos vários cases de profissionais assim. O nosso foco é 100% esse, ajudar o profissional de educação física a ter uma vida melhor. Não, é muito impressionante. Durante uma das aulas que você fez aqui em BH recentemente, eu conversei com algumas treinadoras de hitbox, né, do estado inteiro. Primeiro, era uma coisa impressionante, porque a capacidade da modalidade mobilizar as pessoas é muito grande, porque vinha gente de várias cidades fora de Belo Horizonte. Chegou um ônibus lá com 40 pessoas, né? Uma coisa muito impressionante. E os professores falam exatamente isso, que eles estavam se sentindo realizados porque faziam uma coisa que eles gostavam, que eles se sentiam realizados, né, felizes fazendo aquilo, e ao mesmo tempo tendo uma remuneração que eles achavam justa, né, que dava para sustentar a família deles. Então é muito impressionante, realmente. Perfeito. E uma das meninas que eu conversei, me impressionou também, ela não esqueci como é o nome dela, mas ela é de Sabinópolis, uma cidade aqui do interior de Minas, 17 mil habitantes, e que está vivendo com hitbox, está super feliz, levou lá os alunos dela nesse evento aqui de BH, nesse final de semana. E ela falou para mim uma coisa, cara, que me marcou muito, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ela falou para mim assim, o que segura aluno é afeto. O que você acha disso? Cara, é 100%. 100% afeto. Relacionamento. O que eu ensino para os meus professores? As pessoas estão pouco preocupadas se você tem a pós-graduação, se você é um bacharel. Isso aí é para a lei. Isso é para o teu conhecimento, para você não lesionar um aluno, para você não machucar as pessoas. Mas o que segura as pessoas é relacionamento. É você se preocupar com a pessoa, é você conversar, é você fazer da tua turma uma família, um ambiente agradável, fazer da tua aula um local onde as pessoas esqueçam dos problemas. Então isso é o que segura aluno. Não adianta você ser um ótimo profissional, ter várias graduações, ser super inteligente, se o teu relacionamento com as pessoas, se a sua comunicação é ruim. Tu é um profissional, tu é muito bom tecnicamente, mas relacionalmente você ser péssimo, ser ruim, ser mediano. Então o relacionamento, ele cativa muito mais o aluno, o relacionamento e o resultado cativa muito mais o aluno do que as suas habilidades técnicas. Entende? Eu confesso para você que eu penso igual, porque a pessoa pode prescrever o melhor treino do mundo. Se o aluno dela não for no dia seguinte, o treino não vai funcionar. Não funciona. Né? E, então esse vínculo afetivo, o carisma, que é até uma coisa que eu acho que tem um certo tecnicismo na educação física, que até despreza isso, o professor carismático. A gente conhece, né, muitos, que a gente já deve ter trabalhado com muita gente assim, que é aquela pessoa que nem é o profissional mais tecnicamente competente, mas ele consegue ter uma atuação muito destacada, ter muitos alunos, ter agenda lotada de personal, cobrar mais caro, não é pela técnica, é porque ele é uma pessoa carismática. É claro que ele tem que entregar resultado também. Claro. Mas se a pessoa faz exercício constante, é difícil não ter resultado. Sim. Né? Perfeito, perfeito. E isso é o que cativa. Você vai ver, ó, essa profissional tinha 17 mil habitantes na cidade dela. A cidadezinha né? pequenininha. Cara, tem profissional que a cidade tem 5 mil habitantes. Eu fui numa cidade lá no Pará, esqueci o nome agora. Alguma coisa com Miguel, o nome da cidade. 5 mil habitantes. Tinha 400 pessoas numa aula. O profissional de lá fazia 9 mil por mês, dando aula de hitbox. Pô, 5 mil habitantes só na cidade, pequenininha. Pequenininha. Então, o nosso objetivo é esse. Você tem ideia de qual é o tamanho dessa rede de professores? Tipo assim, quantos lugares o hitbox está, com quantos professores? Cara, o hitbox, acho que ele tem mais de 5 mil profissionais, assim. E, cara, a gente tá na maior rede de academia do país. A gente tá em todas as capitais. A gente no interior é muito mais forte ainda do que nas capitais. E a gente está em 15 países. Então tem, por exemplo, Portugal tem, se eu não me engano, 30 profissionais que dão aula, que atuam e afins, entende? Então, assim, cada vez mais a gente quer propagar isso. E é uma forma do profissional fazer algo que ele ama, porque
Quando o profissional vai dar aula de... Eu fui personal. Eu não gosto da ideia. Eu não gosto de ser personal. Eu fui. Quem é personal, cara, você pode fazer muito dinheiro, não só dentro da academia. Pode fazer muito dinheiro com consultoria e afins. Não é muito minha praia. Eu não gosto muito daquela ideia de, caramba, treinar uma pessoa por hora, montar peso. Não é meu perfil. Então, o que eu fiz? Eu fui para algo que eu me sinto feliz. Aquilo que aconteceu ontem no evento, mais de 2.000 pessoas gritando, sorrindo, e aquilo ali é o que me deixa feliz. Então, o que eu fiz? Eu procurei mostrar, entregar para os profissionais algo que me deixa feliz. E eu tento vender isso para eles também. Eu posso viver, fazer algo que eu amo fazer, eu posso ajudar as pessoas a emagrecerem, eu posso ajudar as pessoas a ser mais felizes, e eu ainda posso ser bem remunerado por isso. É muito impressionante. E como é que você vê essa coisa, esse componente lúdico, né? Porque isso também me impressionou vendo essa... Acho que já é a segunda ou terceira aulão de hitbox que eu assisto, assim. Um no ano passado que eu assisti aqui no Mineirão, que você fez. Esse de ontem, foram 2, na verdade, ao vivo, assim que eu vi. E observando e conversando com as pessoas depois das aulas, né? Você percebe que as pessoas se divertem muito fazendo aquilo. É uma coisa que chama atenção. E que é uma coisa que eu também acho que a educação física peca muito. Tem muito esse compromisso com a performance, com o emagrecimento, com o resultado, mas às vezes isso vai ser consequência de uma outra coisa. E aí as pessoas, você vê, as pessoas estão se divertindo. Quer dizer, para o hitbox, na filosofia do hitbox, qual que é o lugar do entretenimento? Olha só, eu sempre vi a sala de musculação como algo que não era para todo mundo. E numa realidade de rede social, parece que isso se tornou menos ainda. Numa realidade de comparação, né? Não que a sala de musculação não seja para todo mundo, óbvio que é para todo mundo. Mas nem todo mundo vai gostar daquilo. Mas nem todo mundo gosta, porque as pessoas se comparam demais. O que a gente tem de relato dos nossos alunos? Eu não me sinto bem na sala de musculação, porque lá tem as mulheres que são bonitas, têm um corpo bonito, e eu tô aqui 10, 20 quilos acima do peso, eu não me sinto bem. Um outro ponto, essas pessoas que estão acima do peso, elas estão lutando para emagrecer, mas não conseguem por quê? Porque não existia nada que fosse divertido, não existia nada que fosse lúdico. Então o que eu percebi quando eu dava aula de dança? Que as pessoas amavam dançar. É verdade. Mas elas não emagreciam porque dança não tem metodologia de treinamento. Então o que eu fiz? Eu criei uma metodologia, coloquei a música e falei, caramba, agora a ludicidade que a música traz, você tem aqui. E aí as pessoas começaram a abraçar isso. Então, no hitbox, o que a gente faz? O foco é música, dança, é fazer a pessoa gritar, é fazer a pessoa sorrir, é fazer a pessoa emagrecer, porque para nós também, só a pessoa gritar, sorrir não é suficiente, a gente quer as pessoas emagrecendo, e com isso nós nos tornamos o maior programa de treinamento da América Latina. Nós temos milhões de alunos, milhares de profissionais de educação física, estudantes formados que dão aula, e cada vez mais a gente quer mostrar isso para as pessoas, que é lúdico, que não é chato, que você não vai precisar fazer 3 de 10, mas tu vai sorrir, tu vai fazer amigos, você vai esquecer os problemas lá de fora, que às vezes você veio de um dia inteiro de trabalho, e a gente sabe, o nosso público é 95% feminino. Então, as mulheres, 85% das mulheres são mães, trabalham durante o dia, tem uma rotina exaustiva, chega em casa, vai cuidar da casa, é o dia todo preocupado com os filhos e não tem nenhum momento para ela. Na aula de hitbox é um momento que é para ela, que ela vai sorrir, que ela vai fazer amigos, que ela vai esquecer essa bateria de responsabilidades que ela tem e ela vai focar um pouco melhor nela. Quem dança seus males espanta, né? Sim. Já dizia, né? Já diz o ditado popular. Não, é muito impressionante, cara. Assim, é uma revolução, né? Porque essa mentalidade do lúdico, da brincadeira, é perceptível ali, vendo as pessoas fazendo. E o IBGE, em 2015, uma das maiores pesquisas que a gente tem sobre mercado de esportes e atividades físicas do Brasil, eles perguntaram para as pessoas, por que é que você faz atividade física? E as pessoas deram várias respostas. As pessoas fazem atividade física por muitas razões. Mas a resposta que as pessoas mais citaram
dizer respeito a relaxar e se divertir. Então as pessoas buscam na atividade física uma espécie de diversão, de relaxamento, de interação, de exatamente fazer amigos. fazer amigos. E eu vejo que a oferta de atividades físicas, ela não entrega isso. Ela é muito monótona, né? Você vai numa cidade grande igual Belo Horizonte, você anda de carro 10 minutos, você vai ver várias farmácias e várias academias de musculação. Mas será que as pessoas estão querendo musculação? Eu tenho a impressão que não, porque a rotatividade é muito grande, as pessoas tentam começar, mas não conseguem ficar, porque elas não conseguem encontrar essa demanda afetiva delas, né? Pô, você vai na academia, as pessoas estão de fone. É possível entrar e sair de uma academia de musculação sem cumprimentar ninguém. Perfeito. E só 3% da população frequenta academia. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. É porque as pessoas não querem isso, eu acho, né? Então, enfim. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa sobre, você já até mencionou, né, redes sociais, porque você tem uma atuação muito profissionalizada nas redes sociais. E você até falou, né, que lá atrás, quando você começou a incentivar as pessoas a fazerem exercício em casa, que você até foi criticado por isso. Da onde que veio esse entendimento? Quando é que você olhou para a internet como um lugar de oportunidade? Tá. Então, eu, antes de ser profissional de educação física, ser estudante de educação física, eu tinha um restaurante de sushi. E como eu fiz meu restaurante crescer? Fazendo publicações no Facebook, de forma intuitiva mesmo. Eu ia lá, postava os cardápios, fazia um vídeo, postava no Facebook, e eu vi que aquilo ali, porque era delivery, eu não tinha um restaurante físico, eu tinha um restaurante de delivery, aquilo ali começou a fazer pessoas começar a pedir pelo próprio Facebook. Então, antes de entrar na educação física, eu já tinha vivido essa experiência. E o meu restaurante, na época, só com delivery, faturava uns 15 mil reais mês. Então, assim, em 2014, nós tivemos uma recessão no país. E o meu restaurante de 15 mil que faturava por mês, passou a faturar 1.000 por mês. De um mês para o outro, assim. 2014 teve Copa no Brasil. Depois disso, acabou tudo, entendeu? Não consegui. O restaurante quebrou. Eu vou para educação física. Então, quando eu fui para educação física, na época o Instagram não era o Instagram de hoje, e não era o Instagram de muitos anos atrás, o Instagram era nada ainda. Na verdade, o Facebook era forte, eu comecei a postar minhas turmas no Facebook. E eu comecei a postar minhas aulas lá, e eu comecei a ganhar seguidores no Facebook, comecei a ganhar alunos por causa do Facebook. E aí, aquilo ali eu vi que começou a tracionar. Aí depois veio o Instagram. Então eu comecei a postar no Instagram e no Facebook, no Instagram e no Facebook, no Instagram e no Facebook. E isso começou a trazer alunos para a minha turma. Então quando eu fui ensinar o profissional, eu já tinha um know-how de, caramba, se eu postar no Instagram, isso me traz alunos. Se eu postar no Facebook, isso me traz alunos. Aí depois eu comecei a ver que tinha estratégias para você encher turmas. Tinha estratégias para você fazer dinheiro. Isso lá no final de 2018. Aí eu passei o ano de 2019 inteiro atuando no digital, atuando, com o objetivo de fazer 100 mil reais em um mês. Eu falei, não, vou fazer 100 mil porque eu vou ficar rico. E aí, quando foi 19 de novembro de 2019, eu fiz 100 mil reais a primeira vez em um dia, vendendo emagrecimento para as pessoas fazerem em casa. Então, como eu tinha feito 100 mil lá em 2019, em novembro, eu falei, caramba, se eu ensinar isso para os meus professores, a galera vai ficar rica. Aí o que eu fiz? Fiz um curso e eu comecei a ensinar os meus professores. Pessoal, faz isso aqui que funciona. Aí os meus professores começaram a fazer. Pensa, o professor que estava na sala de musculação começou a fazer 2 mil mês, 3 mil mês no digital, trabalhando 1 hora por dia, dando uma aula de 50 minutos. Aí daqui a pouco teve uma que fez 5 mil, a gente, opa, teve outra que fez 10 mil. E aí a gente foi entendendo que aquilo não era só pra gente do hitbox, que qualquer profissional conseguia replicar aquilo. Aí começaram a fazer 20, 50. Hoje nós temos alguns profissionais que fizeram 300 mil em um mês, 100 mil em um mês, 200 mil em um mês. 500 mil, tem um profissional de São Paulo que fez 500 mil reais em um mês. E aí talvez as pessoas pensem, meu Deus, como é possível fazer 500 mil? É muito simples. Se tu tiver 10 mil alunos a 100 reais, tu faz 1 milhão de reais. Então é matemática.
Então, como é que se faz 1 milhão, por exemplo, na internet? Eu ensino o professor a gerar conteúdo, criar audiência, trazer pessoas, aumentar o nível de consciência dessas pessoas, vender um produto barato para essas pessoas, ou um produto caro, tem de vários valores. Se, por exemplo, um profissional vende um programa de R$1.000 para 1.000 pessoas, é 1 milhão. Se o mesmo profissional vende para 10 mil pessoas um produto de 100, também é 1 milhão. Então eu ensino ele a criar audiência, trazer pessoas, fazer um pitch e captar alunos. É assim que esses profissionais fazem dinheiro. E tudo isso você foi aprendendo por tentativa e erro. Tentativa e erro. Fui adquirindo curso. Hoje, na internet, criou-se muito memes de vendedores de curso. Sim, até é uma coisa negativa, porque ajuda muito. Eu já fiz vários cursos na internet. Já fez também. vários, né? Já fiz vários. Te ajudaram? Fiz e faço, né? Me ajudaram demais. Perfeito. É isso. Hoje nós temos obviamente, em todo mercado, em todo lugar, existem golpistas, existem charlatões, existem pessoas que querem tomar o teu dinheiro. Só que é uma questão de você investigar aquilo para ver se aquilo é real. Claro, em todo lugar. A gente está aqui numa universidade. Tem aulas boas e aulas ruins. Perfeito. Né? Então, isso em todo lugar. Todo lugar. Então, pensa, hoje nós temos uma oportunidade que, cara, milionários estão ensinando como ficar milionário, bilionários estão ensinando a ficar rico, pessoas que são bons comunicadores estão ensinando você a se comunicar, pessoas que são bons palestrantes estão te ensinando a palestrar, profissionais de educação física que são bons, mestres, doutores, que são bons em determinadas áreas, estão ensinando profissionais em casa sobre a expertise deles. Então, é um celeiro hoje de oportunidade de conhecimento. E o profissional pode pegar isso a teu favor, foi o que eu fiz. Eu fui atrás de cursos que me ensinavam como vender na internet. Eu fui atrás de cursos que ensinavam como convencer as pessoas. E aí eu fui começando a usar isso a meu favor. E é interessante assim, Carol, a gente vem de transformação, não só para o profissional, como para o público final. Eu consigo ajudar um profissional a sair do zero para fazer 5, 10 mil por mês e até muito mais do que isso. Eu consigo ajudar uma pessoa que não consegue emagrecer a eliminar 10, 20, 30 quilos. Mas se eu não souber convencê-la, eu não consigo vendê-la, mesmo podendo ajudá-la. Eu não consigo vender para ela. Então, é importante que o profissional estude para que ele consiga convencer as pessoas da solução que ele tem. Porque só ele ter a solução não é suficiente. Não funciona, não é suficiente. Eu queria te fazer 2 perguntas antes da gente terminar. Uma é porque outro aspecto que eu achei muito interessante do Hitbox é que você, nos eventos grandes, nos aulões, né, você também convida professores para estarem no palco com você. Que eu acho esse aspecto interessante porque é uma forma de você compartilhar aquele momento para que outras pessoas possam também se beneficiar. Perfeito. Porque você poderia usar aquele momento só para, digamos assim, consolidar a sua reputação pública, mas você também faz com que outras pessoas... Da onde que veio essa ideia, assim, de... Cara, assim, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso já, sabe? Se dependesse de mim, eu tava lá no meio do povo. É porque se eu for pro meio do povo, o povo vai pegar e vai parar de olhar pro palco. Mas assim, meu foco principal é o profissional. É ajudar o profissional. Cara, assim, eu venho de uma favela, eu venho de uma realidade de 6 filhos, a gente passou muita dificuldade, muita mesmo. Com 18 anos eu saí da casa da minha mãe e, cara, não tinha o que comer, entende? Eu sofri, eu vivi o que muitos profissionais vivem, entende? Acho que é por isso, talvez, que a gente comunica com os profissionais que são mais simples, mais pobres, talvez. A gente fala com muitos profissionais que são simples. Isso é visível, né? Também, inclusive. Perfeito. Por quê? Porque, cara, é muito de mim, é muito do meu propósito, entende? Tem muitos profissionais que já possuem uma vida melhor, uma vida boa. Eu talvez não comunique tanto com esse cara, porque eu quero tirar o professor que está ali recebendo uma mixaria, eu quero ajudar ele a ter uma família melhor, a proporcionar algo melhor para a família dele. Eu tiro por mim, assim, cara, eu tenho um filho com síndrome de Down. E, cara, hoje, graças à educação física e graças à minha criação,
eu consigo pagar os melhores terapeutas para o meu filho, eu consigo pagar as melhores consultas. Meu filho é cardiopata, consigo pagar o melhor cardiologista para o meu filho, graças à educação física. Então, quando eu olho para a área, eu olho para o profissional que, cara, tá lutando para pagar a faculdade, porque eu também lutei para pagar a minha, entendeu? Eu comecei educação física com 24 anos, eu não tinha condição de fazer uma federal. Não porque talvez eu não fosse inteligente o suficiente, mas lá em Brasília, a visão que eu tenho da federal é, cara, eu tenho que trabalhar, é quase integral. Mas é isso né? mesmo. Aqui também é. Aqui assim, também. Aliás, eu critico muito isso nas faculdades públicas, né? Porque eu digo que é curso perdeiro, né? Porque quem trabalha não consegue conciliar o trabalho. Né? Perfeito. Eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 18 anos. Eu comecei a educação física com 24. Eu tinha que me manter, eu tinha que pagar minha faculdade, eu não conseguia estudar o dia inteiro. Seria maravilhoso esse cenário, mas não é a minha realidade. Então, pô, eu sei da dificuldade que foi para eu pagar o meu curso, eu sei da dificuldade que foi para comer. Então, assim, eu quero que o profissional tenha visibilidade. Eu quero que aquele professor que tem uma vida simples e difícil, eu quero que ele tenha uma vida melhor. E depois que ele tiver uma vida melhor, eu quero que ele ajude outros profissionais a terem também uma vida melhor. Eu quero que ele compartilhe isso. Então, lá no palco, nada daquilo ali é possível só comigo. Aqueles professores têm um papel mais que importante ali. Eles trouxeram os alunos deles. É uma forma de reconhecer o trabalho dele, uma forma de dar esperança para ele. Então, cara, para mim, um dos momentos mais prazerosos é viver aquilo ali. Ver os alunos sorrindo, ver os professores felizes no palco, porque eu estive do lado do Haiká, eu treinei com o Haiká. Cara, para mim a pessoa mais importante ali são eles, sacou? E para eles é super gratificante aquilo. Então, meu objetivo é sempre compartilhar tudo isso e que todos eles tenham muita visibilidade. Eu tenho vários professores que tinham 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. Hoje os caras têm 500 mil seguidores, 600 mil, 800 mil. Tenho vários professores que têm mais de 1 milhão de seguidores, que começou com a gente, tinha 1.000 seguidores. O que é isso, cara? É um reconhecimento da profissão dele. Então, deixou de ser por dinheiro, deixou de ser pela minha imagem, passou a ser por um propósito. Porque pela minha imagem mesmo, assim, por minha vontade, eu compraria um sítio. Sério mesmo, assim, sendo sincero. Ficaria de boa lá. Compraria um sítio, viveria de boa, cara, cansado de cidade grande. Eu já tenho muito dinheiro, eu já consigo viver de renda pro resto da minha vida, mas não é mais sobre dinheiro. É sobre propósito, entende? É sobre ajudar profissionais a ter uma vida melhor. É sobre ajudar profissionais a melhorar a vida da família deles. Hoje minha mãe trabalha comigo. Eu tenho uma empresa com minha mãe. Hoje eu ajudo meu pai, ajudo minha mãe. Hoje todos os meus irmãos trabalham comigo. Hoje toda a minha família tem uma vida melhor. Hoje eu ajudo os profissionais a terem uma vida melhor. Hoje eu ajudo muitas pessoas. Cara, isso não tem preço, assim, sabe? Dinheiro, ele é uma ferramenta. E hoje eu uso da minha visibilidade, dos milhões de seguidores que eu tenho, da audiência que eu tenho, para ajudar outros profissionais e para ajudar eles a ver que é possível para eles também ter uma vida melhor. E teve um outro aspecto que me impressionou também, é que é visível na comunidade do Hitbox, porque você vê que tem uma comunidade, Sim. né? As pessoas, eu conversei com alguns alunos, conversei com alguns professores, eles fazem grupos de WhatsApp para os aulões e tudo. E é uma outra coisa interessante, porque no mundo inteiro, o acesso à prática de atividade física é um privilégio de classe. Uhum. Né? Quem é que pode pagar uma academia? Por mais barato que seja a academia, se você olha a renda média do brasileiro, por isso que talvez até tenha tão poucas pessoas nas academias, porque quem faz atividade física no Brasil geralmente faz uma caminhada na praça. Uhum. É uma coisa que precisa ser realmente muito barato para que a pessoa possa comprar. Mas no caso do Hitbox, é visível que você atende ali um público da classe C ou até talvez da classe D, que não é exatamente o público habitual do mercado de atividades físicas, uhum. que geralmente são as academias high-end, são as academias classe A, classe B. Né? Então esse é um outro aspecto interessante. E a última pergunta que eu queria te fazer até tem a ver com uma reflexão que a gente tem feito aqui no nosso podcast já meio regularmente, que tem a ver com a inovação no campo da educação física. Porque eu vejo o Hitbox
como uma espécie de body systems do Brasil ou da América Latina. E eu acho isso é muito importante, porque nessa cadeira aí que você está sentado, nesse mesmo auditório aqui, a gente já conversou com o João Claudino, que é um professor, ele formou aqui na UFMG, atualmente ele é uma liderança intelectual muito importante no campo da educação física, professor da Unicamp, e que tem debatido sobre isso, né? O Brasil é um país que importa muita tecnologia, consome muitos produtos do mercado fitness, do mercado esportivo, vindo do exterior, mas nós não produzimos inovação nesse campo. Né? O frequencímetro que a gente usa, os métodos que a gente aplica, a teoria do treinamento que a gente usa, tudo isso foi produzido fora do Brasil. Perfeito. Nós somos apenas consumidores de inovação feita em outros países. E a geração de prosperidade e de riqueza de um país depende de que a gente consiga agregar valor por meio dessas inovações no nosso cenário. Por isso que ele está tão engajado nessa luta, que também é a nossa luta aqui, é uma bandeira que a gente também abraça. Né? E aí, de repente, a gente tem o Hitbox, né, que é uma coisa que não vem de alguém que está nas universidades, é um empreendedor que, como você narrou mesmo com relação ao teu conhecimento das redes sociais, né, aprendeu por tentativa e erro ou com troca com outros profissionais, mas que de uma maneira muito engenhosa, muito criativa, criou um produto que agora está em 15 países, que é uma coisa, digamos assim, uma coisa nostra. Né? Nós outros fizemos isso, entendeu? Como é que você vê, aí é a minha pergunta, né? Como é que você vê agora os seus planos com relação à internacionalização do Hitbox? Porque eu até falei, né? Eu vejo como uma espécie de crossfit, né? Você tem uma marca, um método que para usar a pessoa tem que se filiar àquilo ali. Sim. Mais ou menos como funciona o crossfit. O crossfit está no mundo inteiro, né? Os fundadores estão lá nos Estados Unidos. A Body Systems estava lá, acho que na Austrália, na Nova Zelândia, e foi para o mundo inteiro. E o Hitbox? Qual que é o futuro do Hitbox com relação ao mundo? Como é que você vê? A gente começa agora, em 2027, a atuação em países hispanohablantes, a ênfase, né, na verdade, que nós já temos atuação em alguns países, mas a gente começa a dar ênfase nisso. Era agora em 2026, mas aí surgiu uma oportunidade, digamos assim, que foi o lançamento do Hitbox Gospel. Como assim, Raikar? O público cristão, católico, evangélico, começou a pedir muito Hitbox. Por quê? Muita gente não gosta do sertanejo, não gosta do funk, não gosta do pagodão que a gente faz. E tem, cara, Brasil tem milhões. Da última pesquisa que eu vi, acho que mais de 50 milhões de pessoas se declaravam cristãos. Então, assim, a gente tem uma comunidade gigante que não está sendo enxergada, está sendo olhada. Não existe algo específico, não existe um programa de treino que atende exclusivamente o público cristão. Então, o Hitbox, ele hoje está atuando dentro das igrejas, está atuando exclusivamente para o público cristão, e aí a gente adiou isso para 2027. Mas primeiro a gente vai começar em países hispanohablantes, que a gente tem um público grande já, e depois a gente pretende, assim, uma coisa é fato, né? A Zumba, ela se tornou a Zumba, depois foi para os Estados Unidos. Acho que meio que dos Estados Unidos deriva para o mundo, né? Mas a gente quer fazer um caminho contrário. A gente quer começar primeiro por países hispanohablantes, para depois a gente ir para os Estados Unidos e alguns outros países. E é o nosso foco agora, assim, né? O foco é nisso agora, no gospel, e depois a gente começar essa internacionalização. Pô, muito massa. Boa sorte, Legal. Porque você vai conseguir. E quando você conseguir, você vai ter invertido o fluxo da globalização. Né? Ao invés de ser do norte para o sul, vai ser do sul para o norte. Sim. Isso daí é revolucionário. Com muita fé em Deus, vai dar certo. Meu irmão, obrigado aí pela conversa. Obrigado. Parabéns por tudo que você tem feito aí pela nossa área. Obrigado, Kleber. Cara, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande contribuir. Cara, me coloca à disposição. É muito único essa iniciativa que você está tendo. Muito única. Porque acho que as faculdades exploram muito pouco o mercado de trabalho. O profissional sai da universidade, ele sai com diploma, mas ele não sabe se vender, ele não sabe negociar, ele não sabe se comunicar bem. E, cara, essa iniciativa que você está tendo
Eu espero que ela reverbere por todo o país, eu espero que outras universidades também tenham, porque isso é algo que é uma necessidade para os profissionais. A média salarial da educação física no Brasil é de R$ 3.000, quando na verdade nós temos uma população de 220 milhões de habitantes, onde nós temos o quê? 50% é sedentária? Então, por que os profissionais de educação física não estão colocando a voz deles nisso? Então, a universidade tem um papel fundamental nisso. Formar essas gerações, porque eu sempre me chama muita atenção, né? O mercado fitness, as pessoas às vezes divulgam informações, não sei quantos bilhões de reais, é um mercado multimilionário, global e tudo mais. E eu sempre me pergunto, mas onde é que está esse dinheiro? Né? Na mão dos professores é que não está. Não está. Mas é bom que esteja, então graças ao teu trabalho aí, uma parcela maior desse bolo está ficando para quem trabalha e para quem faz isso tudo acontecer, né? Que são os professores. Graças a Deus. Meu irmão, obrigado. Meu irmão, muito obrigado, Valeu. viu? Cara, estou à disposição sempre que precisarem.